Bom, algumas pessoas me perguntam, né, o porquê do envolvimento com o tema nefrologia, com a saúde dos rins. E eu sempre costumo explicar, e algumas pessoas que têm acompanhado a nossa família mais de perto e também as pautas políticas do meu mandato, do grande universo que existe no Brasil e especificamente aqui no Rio Grande do Sul em relação às necessidades dos portadores de deficiência renal. Entender que não é uma missão nossa, a gente vai liderar com coragem, com amor. Meu nome é Ana Terezinha Vilzarek, sou enfermeira, coordenadora responsável do serviço de hemodiálise do Hospital Pompeia. A doença renal crônica, ela é muito presente, são números assustadores até na nossa população gaúcha e brasileira. A gente tem aproximadamente hoje na cidade de Caxias, que tem uma abrangência da região toda, de 330 pacientes em tratamento. O último dado da lista de transplante de rim, que eram mais ou menos quase 2.500 pessoas na lista. Na lista não significa que são todos os pacientes que estão em tratamento. Se for estimar mais ou menos pelo nosso serviço, a gente deve ter seguramente aí umas 8, 10 mil pessoas em tratamento de diálise no Rio Grande do Sul. Nós somos um centro transplantador, a lista é única, mas na região só quem faz transplante aqui na instituição. Nós fizemos uma média de 12 transplantes por ano, nós somos o hospital que mais capta órgãos no interior do estado, mas não necessariamente todos esses órgãos ficam aqui para transplantar. A nefrologia, ela sofre hoje em dia uma dificuldade muito grande, porque as verbas repassadas do SUS para as clínicas para fazer o tratamento de hemodiálise nos pacientes, a tabela está um pouco defasada, as clínicas estão fechando tal, e isso acaba acarretando lá na vida do paciente. Canela teve fechamento de tratamento por falta de condições financeiras de conseguir se manter, que o custo do tratamento é alto, infelizmente envolve questões de equipamento, materiais que têm um custo elevado, o próprio tratamento de água. A água não é uma água comum que se utiliza da torneira, a gente precisa tratar esta água para poder oferecer para o paciente, e esse controle desse tratamento de água ele é diário, mensal, e ele tem um custo significativo para as clínicas que fazem. Os equipamentos eles funcionam 18 horas por dia, o tempo todo, né, sempre ocupado. Então ele tem um custo para se manter funcionando muito grande. Um dos maiores custos para nós hoje é o descarte do material. Nós jogamos fora em torno de 1.800 dialisadores e linhas por mês para atender toda a instituição. A gente tem uma demanda de ambulatório SUS que às vezes não consegue contemplar todo mundo. As pessoas estão tendo dificuldade de acesso, e daqui a pouco mesmo que eu tenho um ambulatório para poder tratar, para evitar que a pessoa acabe sentando numa máquina de diálise, daqui a pouco eu vou ter um ambulatório e não vou ter onde acomodar. Porque a gente está numa situação já com a nossa capacidade no limite. Então se tornou uma política de trabalho do meu mandato, e a questão da doença renal crônica ela veio parar na minha vida antes da questão do próprio mandato. A gente tomou conhecimento dessa realidade, desse público, desse universo, por causa da doença ter atingido a vida do meu esposo, do Danner, e ele teve doença renal crônica. Ele descobriu a doença quando ele estava muito mal, quando ele já tinha perdido a função renal dos 2 rins, né? Ele ficou numa UTI por 5 dias, fazendo hemodiálise todos os dias, em níveis assim horrorosos de ureia, creatinina, tudo uma bagunça total o corpo. As pessoas que conhecem um pouquinho disso sabem. E nós então, desde ali, foram 7 anos de tratamento de hemodiálise. Alguns desses anos, uns 5 anos mais ou menos, esperando na fila do transplante, porque a única solução viável e humana é o transplante para o doente renal. E essa foi uma grande luta, fez a gente conhecer muita gente, tanto os pacientes, quanto os médicos, quanto donos de clínicas, e a gente sabe que é toda uma rede que precisa funcionar. Hoje o mandato ele dá esse espaço dentro da Assembleia Legislativa. Nós temos a Frente Parlamentar em Defesa da Nefrologia Gaúcha, onde nós reunimos todos esses agentes que trabalham pela saúde
renal no Rio Grande do Sul. O projeto de lei, ele determina a semana de prevenção das doenças renais e o dia do rim, que tem a finalidade de falar sobre isso para as pessoas, porque as pessoas desconhecem a nefrologia, desconhecem a sua função renal, por que o rim está no corpo, de que forma o rim funciona, qual é a necessidade, a importância e como cuidar. Não conhecia a candidata Elisiane, não conhecia a candidata Franciane. Achei fantástico o tema que elas defendem, até por uma experiência de vida. É difícil a gente que trabalha dizer que eu entendo, que eu consigo ver todo o sofrimento, a gente sofre junto com o paciente. Só quem passa consegue dimensionar tudo isso para poder abraçar essa causa que é tão nobre, tão importante e que cada vez mais vai abranger mais pessoas, porque a gente não tem noção do que é o problema renal, a gente acha que a pessoa nasce com o problema, quando na verdade a gente tem um N gigante de coisas que contribuem para a perda da função. Então tem todo esse envolvimento, essa rede, essa cadeia toda, esse universo que muitos de nós desconhecemos, mas que é a realidade de muitas pessoas, e essa é uma bandeira de luta do nosso mandato. Tô com elas!